Livro O Combate Espiritual, de Padre Lorenzo Scupoli. Capítulo 44. A oração. Se a desconfiança de nós mesmos, a confiança em Deus e os exercícios são necessários ao fim de que almejamos, tanto mais necessária é a oração, a quarta arma indicada no início, com a qual podemos obter de Deus não somente os bens já citados, mas também qualquer outro bem. De fato, a oração é instrumento para obter todas as graças que jorram da fonte divina, da bondade e amor. Se aproveitas bem, porás a espada nas mãos de nosso Senhor, para que lute e vença por ti. Para aproveitá-la bem, é necessário que estejas habituada ou te esforces por habituar-te às seguintes coisas. Primeiro, que tenha sempre um profundo desejo de servir a Deus em tudo e como mais lhe agrada. Para avivar esse desejo, considera atentamente que Deus, pela excelência de seus tributos, isto é, por sua bondade, majestade, sabedoria, beleza e infinitas outras perfeições, é sumamente digno de ter servido e honrado, e que, para servir a ti, ele sofreu e fatigou-se por 33 anos, que curou tuas horríveis chagas, envenenadas pela malícia do pecado, não com azeite ou vinho, mas com seu preciosíssimo sangue e sua puríssima carne, arrebentadas pelo açoite, espinhos e cravos. E pensa, além disso, na importância desse serviço divino, que nos leva a ser donos de nós mesmos, vencedores do demônio e filhos de Deus. Segundo, que tenhas uma fé viva e uma viva confiança em Deus, que quer dar todo o necessário para o teu bem. Essa confiança é como um vaso que a misericórdia divina preenche com o ouro da sua graça. Quanto maior for o vaso, tanto maior a riqueza que fluirá em nosso coração pela oração. Pois, como poderia o imutável e todo-poderoso Senhor deixar de fazer-nos partícipes de seus dons, quando Ele mesmo nos mandou pedi-los, Mateus 7, 7, 11, e nos prometeu o Espírito Santo, se o pedíssemos com fé e perseverança? Lucas 11, 9, 13, João 14, 16, 16, 7, 11 e 13, 2 Coríntios 1, 21. Terceiro, deve sempre buscar a oração com a intenção de realizar a vontade de Deus e não a tua, tanto ao pedir quanto ao obter o que pedes. Quer dizer, deves rezar porque Deus o quer e na medida em que Ele o queira. Em resumo, a tua intenção deve se conformar-te à vontade de Deus e não que Ele se conforme à tua. Porque estando a tua vontade contaminada pelo amor próprio, frequentemente se equivoca e não sabe o que pede, ao contrário da vontade divina, que está sempre unida à sua bondade inefável e que jamais pode equivocar-se. Portanto, essa vontade deve reinar sobre todas as outras e merece ser por todas seguida e obedecida. Se deves pedir alguma coisa, com a condição de que também o queira o Senhor. E ao pedir algo que Ele certamente quer, como as virtudes e a capacidade para servi-lo acima de tudo, faze-o antes para servi-lo e agradá-lo do que por qualquer outra razão, por mais nobre que seja. Quarto, tua oração seja acompanhada das obras correspondentes aos teus pedidos. E depois da oração, deves buscar tornar-te cada vez mais digna das graças e virtudes que pediste. Porque o exercício da oração deve ser acompanhado do exercício da superação de nós mesmos, de modo que um siga o outro naturalmente, pois seria tentar a Deus, pedir uma virtude e não trabalhar para consegui-la. Quinto, geralmente os pedidos devem ser precedidos de uma ação de graças pelos benefícios já concedidos. Pode-se rezar assim ou de forma semelhante. Meu Senhor, que por pura bondade me criaste e redimiste, e tantas vezes que me livraste da mão de inimigos,
que nem sequer conheço, socorre-me agora, apesar da minha rebeldia e ingratidão. Não me negues o que te peço. E se pediste alguma virtude em particular, mas obstiveste em seu lugar alguma contrariedade, não deixes de dar graças ao Senhor por esta ocasião de exercitar a virtude, pois é também um grande benefício. Sexto, sabendo que a oração tem o poder de obrigar a Divina Majestade a atender nossos desejos, conhecendo a sua natural bondade e misericórdia, os méritos da vida e da paixão de seu Filho, e a promessa que ele mesmo fez de sempre nos escutar, deves encerrar teus pedidos com uma ou várias orações como esta. Por tua imensa bondade, ó Senhor, concede-me esta graça, que os méritos do teu Filho alcancem o que te peço. Recorda-te, meu Deus, das tuas promessas e escuta os meus pedidos. Também podes pedir graças pelos méritos da Virgem Maria e de outros santos que têm grande força perante Deus e são muito honrados por Ele, porque nesta vida o honraram. Sétimo, é necessário que te mantenhas perseverante na oração, pois a humilde perseverança vence o invencível. Se a constância e importunação da viúva do Evangelho dobraram a dureza do juiz iníquo, Lucas 18, 1-8, como não serão as nossas orações a força de atrair a plenitude de todos os bens? Por isso, ainda que o Senhor tarde em atender tuas orações, ou mesmo dê sinais de que não a pretende fazer, continua rezando e mantendo firme e viva a confiança em sua ajuda. Pois nele nada falta, mas transborda em medida infinita, que é necessário para nos enriquecer com sua graça. Assim, se não houver falha de tua parte, podes ter certeza de que receberás o que pedes, ou outra coisa que te seja mais útil, ou mesmo ambas. E quanto mais forte for a tua impressão de não ser ouvida, mais deve humilhar-te aos próprios olhos e, considerando as tuas faltas, mantém o pensamento firme na bondade divina e alimenta continuamente a tua confiança nela. Além disso, reconhecendo a sua bondade, sabedoria e amor, dá-lhe sempre muitas graças, igualmente quando te nega e quando te concede algum favor, permanecendo sempre alegre e firme, em qualquer sua atuação, com humilde submissão à sua divina providência. Capítulo 45. O que é a oração mental? A oração mental é uma elevação da mente a Deus com um pedido atual ou virtual do que desejamos. O pedido atual se faz quando, com palavras mentais, se pede alguma graça desta forma ou de outra parecida. Meu Deus, concede-me esta graça para a tua honra e glória. Ou, meu Senhor, creio que será do teu agrado e servirá para a tua glória, que eu peça e obtenha essa graça, que se cumpra, pois, em mim a tua vontade. E quando sofreres o ataque de teus inimigos, reza deste modo: meu Deus, socorre-me depressa, para que eu não sucumba nas mãos dos meus inimigos. Ou, meu Deus, meu refúgio, fortaleza da minha alma, vem depressa socorrer-me, para que eu não caia. E se a luta continuar, continua também orando da mesma forma, e resiste sempre com valentia ao teu oponente. Terminada a dura batalha, dirige-te ao Senhor, mostrando-lhe o inimigo que combateste e a tua negligência em fazer resistência a ele, dizendo: aqui estou, Senhor, uma criatura que és obra das tuas mãos, redimida pelo teu sangue e pela tua bondade infinita. E aqui está o inimigo que procura apartar-me de ti e devorar-me. Meu Senhor, só a ti recorro, só em ti confio, pois és todo-poderoso e bom, e vês minha incapacidade e fraqueza perante o inimigo, se não conto com tua ajuda. Socorre-me, pois, esperança e fortaleza da minha alma. O pedido virtual é o que fazemos quando elevamos a mente a Deus
para obter alguma graça, apresentando nossas necessidades sem palavras ou discurso algum. Por exemplo, quando em tua presença nos reconhecemos incapazes de nos defendermos do mal e de fazer o bem, desejando e esperando então com humildade a fé, a sua ajuda para poder servi-lo com amor. Esse conhecimento, esse ardente desejo, essa fé em Deus, é uma oração que virtualmente pede tudo de que necessita. Quanto mais puro e sincero for este conhecimento, mais ardente o desejo e mais viva a fé, mais eficaz será o pedido. Há também outro tipo mais sucinto de oração virtual, que se faz dirigindo a Deus um pensamento rápido, como uma piscadela, que é na verdade a recordação de um pedido anterior de ajuda que lhe havíamos dirigido. Trata de aprender bem esse tipo de oração e torná-la familiar, porque com a experiência te mostrará, é uma arma que poderás utilizar facilmente em qualquer ocasião ou lugar, e cujo valor e proveito é impossível descrever. Capítulo 46. A oração sob a forma de meditação. Se queres orar durante certo tempo, por exemplo, meia hora, 1 hora inteira ou mais, convém que a oração acrescentes uma meditação sobre a vida e paixão de Jesus Cristo, aplicando suas atitudes à virtude que pretendes adquirir. Por exemplo, se desejas obter a virtude da paciência, convém que medites o mistério da flagelação de Nosso Senhor. Em primeiro lugar, considera como, depois da sentença dada por Pilatos, entre gritos e injúrias, o Senhor foi arrastado por aqueles ministros da maldade ao local da flagelação. Em seguida, como, com diligente malícia, o despojaram de suas vestes, deixando totalmente descoberta sua carne puríssima. Terceiro, como suas mãos inocentes foram amarradas à coluna com ásperas cordas. Quarto, como seu corpo foi lacerado e rasgado pelos açoites, fazendo correr em abundância seu precioso sangue. Quinto, como os golpes sucessivos, no mesmo lugar, agravavam cada vez mais as feridas, já abertas de seu corpo. Para adquirires a virtude da paciência pela meditação desses ou de outros pontos semelhantes, deves fazer com que os teus sentidos participem e experimentem, com a maior vivacidade possível, as amarguras e angústias, os duríssimos sofrimentos que Nosso Senhor suportou em todo o seu corpo. Depois, deves considerar a sua alma santíssima, que com toda a mansidão e paciência resistiu a tantas aflições, sem esgotar a sua sede de padecer por honra ao Pai e por nosso bem. Contempla-o depois, cheio de um vivo desejo de que tu também queiras participar dos seus sofrimentos, e vê e roga por ti ao Pai Eterno, para que te conceda a graça de carregar com paciência a cruz que agora te atormenta ou qualquer outra. E então, com redobrada e fervorosa disposição para sofrer com paciência, dirige teus pensamentos ao Pai, e depois de lhe dar graças por ter, por puro amor, enviado ao mundo seu Filho, para suportar tantos e tão duros tormentos por tua causa, pede-lhe a virtude da paciência, pelo mérito das obras e orações do seu Filho. Capítulo 47. Outro modo de rezar meditando. Poderás rezar e meditar também de outro modo. Depois de teres considerado atentamente as aflições do Senhor e meditado na presteza de ânimo com que as suportava, a enormidade dos seus sofrimentos e a sua paciência, podes passar para duas outras considerações. Uma é a consideração dos seus merecimentos. Outra é a consideração da complacência e glória que o Pai Eterno recebia pela perfeita paciência de seu Filho crucificado. Filipenses 2:8, Hebreus 5:8. Apresentando a Deus estas duas considerações, pedirás, em virtude delas, a graça que desejas, e poderás fazer isso
não somente com cada mistério da paixão do Senhor, mas com cada ato particular, interior ou exterior, que ele realizava em cada um desses mistérios. Capítulo 48. Um modo de rezar por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Além dos modos anteriores, pode-se também rezar e meditar, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, dirigindo primeiro o pensamento ao Deus Eterno, depois ao seu doce Filho e, por fim, à sua gloriosa Mãe. Ao te dirigires a Deus, deves considerar duas coisas. A primeira é a complacência que ele, desde toda a eternidade, experimentava ao pensar em si mesmo como filho de Maria, antes que ela fosse criada do nada. A segunda são as virtudes e ações da Virgem depois de vir ao mundo. Ao meditar sobre o primeiro ponto, dirige o pensamento através dos tempos e acima das criaturas, penetrando na eternidade mesma e na mente de Deus, considerando a facilidade que experimentava pela Virgem Maria. Em virtude desses méritos dela, pede então a Deus, confiantemente, graça e força para vencer os teus inimigos, especialmente os que te fazem guerra no momento. Passando depois à consideração das tantas e tão singulares virtudes e ações da Mãe Santíssima, e apresentando-as a Deus todas juntas, ou algumas em particular, pede a bondade infinita, em virtude delas, ajuda nas tuas necessidades. Depois dirige tua mente ao Filho e recorda o seio virginal que o levou por 9 meses, a reverência com que depois de nascer a Virgem o adorou, reconhecendo-o como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Filho e Criador seu, os olhos misericordiosos que o viram em tanta pobreza e os braços que o estreitaram, os beijos amorosos com que ela o beijou, o leite que o alimentou, as fadigas e angústias que ela padeceu por ele durante sua vida e paixão. Em virtude de todas essas maravilhas, pede insistentemente ao Filho que ouça as tuas súplicas. Dirige-te finalmente à Virgem Santíssima, recordando-lhe que foi eleita pela eterna providência para ser mãe da graça e misericórdia e advogada nossa. Por isso, depois do seu bendito Filho, não temos refúgio mais seguro e poderoso que ela. Lembra-lhe suas inumeráveis intervenções milagrosas e que jamais alguém a invocou sem que ela tenha respondido misericordiosamente. Por fim, apresenta-lhe os sofrimentos que seu Filho único padeceu por nossa salvação, rogando-lhe que obtenha dele a graça e que esta frutifique em ti para a sua honra e glória. Capítulo 49. Alguns conselhos para recorrer com fé e confiança à Virgem Maria. Se queres recorrer à Virgem Maria com fé e confiança em qualquer necessidade, poderás consegui-lo levando em conta as seguintes considerações. Sabe-se por experiência que qualquer vaso que já tenha contido um vinho precioso, mesmo depois de vazio, conserva algo do seu odor, sobretudo se esse líquido estiver dentro do vaso por muito tempo, e mais ainda, se algo deste líquido permaneceu. E pela mesma razão, quem fica perto de uma grande fogueira conserva por muito tempo o seu calor, ainda que se afaste dela. Se as coisas são assim, que poderemos dizer do fogo de amor, misericórdia e piedade que abrasa e alenta o coração da Virgem Maria? Ela, com efeito, levou durante 9 meses em seu seio virginal, e ela sempre e leva sempre em seu coração o Filho de Deus, que é o amor, a misericórdia e a piedade mesma, e que possui todas as virtudes, sem nenhum limite ou fim. Portanto, assim como quem se aproxima de uma grande fogueira não pode deixar de receber seu calor, assim também nenhum necessitado de auxílio ou graças deixa de receber misericórdia e piedade ao aproximar-se com humildade e fé da fogueira de amor que arde no coração da Virgem.
A segunda consideração é que nenhuma criatura amou mais a Jesus Cristo e nem se conformou tanto à sua vontade quanto a sua Mãe Santíssima. Então, se o próprio Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, deu-nos também a sua Mãe, como mãe advogada nossa, para que nos ajude e seja, depois dele, instrumento de salvação para nós, como poderia ela faltar-nos, desobedecendo a ordem de seu Filho? Assim, filhinha, recorre com confiança, em todas as necessidades, à Santíssima Mãe de Deus, porque rica e bendita é essa confiança e seguro refúgio que ela nos concede, pleno de graças e misericórdia. Capítulo 50. O modo de meditar e rezar pela intercessão dos anjos e de todos os santos. Para servir-te da ajuda e favor dos anjos e santos do céu, podes usar 2 métodos. Para servir-te, em primeiro lugar, dirige-te ao Pai Eterno e apresenta a Ele o grande amor e louvor com o qual é exaltado por toda a corte celeste e as fadigas e penas que por seu amor sofreram os santos da terra. Em virtude desses méritos, pede então as coisas de que necessitas. O segundo é recorrer aos Espíritos gloriosos, que não só anseiam por nossa perfeição, mas também querem ver-nos num trono mais alto que o seu próprio, pedindo que te ajudem a lutar contra as paixões e inimigos e que te protejam na hora da morte. Deves também considerar as muitas graças que eles receberam do Sumo Criador, excitando em ti mesma um vivo sentimento de amor e alegria por terem eles sido tão favorecidos, como se tais graças fossem tuas. Mais ainda, deves alegrar-te, se possível, por esses dons não serem teus e sim deles, porque essa foi a vontade de Deus, que Ele seja louvado e glorificado. Para fazer este exercício, com ordem e facilidade, pode dividir os bem-aventurados segundo os dias da semana desta maneira. No domingo, os 9 coros angélicos. Na segunda, São João Batista. Na terça, os patriarcas e profetas. Na quarta, os apóstolos. Na quinta, os mártires. Na sexta, os pontífices e demais santos. No sábado, as virgens e demais santas. Mas não deixes de recorrer, por um dia que seja, à Virgem Maria, Rainha de todos os santos, ou ao teu anjo da guarda, a São Miguel Arcanjo e a todos os teus santos protetores. E reza todo dia a Virgem Maria, ao seu Filho e ao Pai do céu, para que te concedam o favor de dar-te como principal advogado São José, esposo da Virgem, e dirige-te depois a ele, pedindo que te tome sob sua proteção. São muitas as maravilhas que se contam desse glorioso santo, e muitos os favores recebidos pelos que a ele recorreram, nas necessidades temporais e espirituais. Se Deus escuta os outros santos, por o terem honrado e obedecido, quanto mais escutará e atenderá aos pedidos, deixa quem ele próprio honrou, quando estava na terra, obedecendo-o e servindo-o como a um pai. Capítulo 51. A meditação da paixão de Cristo e os sentimentos que dela se podem tirar. O que já foi dito sobre a paixão do Senhor serve para rezar e meditar por meio de pedidos. Agora, aludo ao modo de obter dessa mesma meditação diversos sentimentos. Se, por exemplo, te propões meditar o mistério da crucificação, poderás considerar os seguintes pontos. Primeiro, como o Senhor foi violentamente despojado de suas vestes no Monte Calvário por aqueles soldados enfurecidos que lhe rasgaram as carnes e estavam aderidas às vestes por meio de golpes terríveis. Segundo, como lhe arrancaram a coroa de espinhos da cabeça e como, ao recolocá-la, causaram novas feridas.
Terceiro, como a golpe de martelo foi brutalmente cravado na cruz. Quarto, como para chegar aos orifícios feitos para encaixar os cravos, aqueles desalmados estiraram os seus membros sagrados com tanta violência que os ossos totalmente deslocados se podiam contar um a um. Quinto, como pendendo no duro madeiro, sem outro apoio que os cravos, suas chagas se dilataram e se agravaram em meio a uma dor inexprimível por causa do peso do seu corpo. Se queres suscitar em si maiores sentimentos de amor, esforça-te para adquirir, com estas e outras considerações, uma maior consciência da infinita bondade e amor do Senhor, que tanto quis padecer por ti, pois quanto maior for essa consciência, maior será também o teu amor. A partir dessa consciência da bondade e amor infinitos que o Senhor te mostrou, serás mais fácil experimentar sentimentos de contrição e dor por haveres ofendido tantas vezes e com tanta ingratidão a Deus, que de tantas maneiras foi maltratado por tuas maldades. Para estimular em ti a esperança, considera que o Senhor deixou-se reduzir a um estado tão calamitoso apenas para destruir o pecado e liberar-te tanto dos laços do demônio como de tuas culpas pessoais, para reconciliar-te com o Pai Eterno e para que recorras a Ele em tuas necessidades. Poderás experimentar alegria se das considerações dos seus sofrimentos passares aos seus efeitos, isto é, como por meio desses sofrimentos, Jesus paga os pecados do mundo inteiro, aplaca a ira do Pai, confunde o príncipe das trevas, destrói a morte e enche os tronos dos anjos. Alegra-te, além disso, pela alegria que esses efeitos proporcionam à Santíssima Trindade, à Virgem Maria e a toda a Igreja militante e triunfante. Para incitar o ódio aos próprios pecados, aplica especificamente a este fim todos os pontos que meditares, como se o Senhor tivesse padecido apenas para livrar-te das paixões desordenadas, em especial essa que mais te domina e desagrada a Ele. Experimentarás grande admiração e espanto se considerares como é possível ver o Criador do universo e da vida perseguido por suas criaturas, ver humilhada a sua suprema majestade e ver perseguida a sua justiça, ver depreciada sua beleza, ver odiado seu amor, ver abandonada ao poder das trevas a luz eterna e inacessível, ver convertida em desonra e vergonha da humanidade e reduzida à miséria extrema a sua glória e felicidade. Para despertar a compaixão por teu Senhor, além de meditar em seus sofrimentos exteriores, penetra mentalmente naqueles outros maiores e sem comparação que o atormentavam interiormente. Se aqueles te comovem, será difícil que perante estes o teu coração não seja destroçado pela dor. A alma de Cristo contemplava a essência divina como a contempla agora no céu. O ser infinitamente digno de honra, por seu inefável amor ao Pai, desejava que todas as criaturas o glorificassem com todas as forças. Por isso, ao vê-lo, ao contrário, ofendido e depreciado de maneira tão absurda pelas infinitas culpas e abomináveis maldades do mundo, a alma de Cristo se sentia atravessada, ao mesmo tempo por muitas punções de dor. O seu tormento era maior na medida em que era maior o seu amor e o desejo de que o Pai fosse honrado e servido por todos. E como não é possível conhecer a grandeza deste amor e desse desejo, tampouco é possível que cheguemos a conhecer quão terríveis e pungentes eram as aflições interiores do Senhor crucificado. Além disso, amando Ele de maneira infinita todas as criaturas, também foram proporcionais a esse amor as suas aflições,
por todos os pecados cometidos e por cometer, que tanto nos afastam dele. E cada pecado separava um pouco o Cristo do Pai, ao qual estava unido por amor. Essa separação é muito mais dolorosa que a dos membros do corpo, já que a alma tem maior capacidade de sofrimento por ser puro espírito, mais nobre e mais perfeita que o corpo. Dentre todos os sofrimentos causados pelas criaturas, o mais duro foi o que experimentou o Senhor por todos os pecados dos condenados, que, não podendo mais reunir-se a Ele, sofrem incomparáveis tormentos eternos. Mas, se a alma comovida pelo amável Jesus segue avançando com pensamento, verá que pode compadecer-se dele também por outras dores gravíssimas, não só em consequência dos pecados cometidos, mas também de outros que nunca o chegaram a ser, já que o Senhor, ao preço dos seus infinitos sofrimentos, conseguiu o perdão de alguns pecados e a preservação de muitos outros. E não te faltarão outras considerações ainda para condoer-se das torturas do crucificado, porque não há nenhuma dor jamais experimentada por qualquer criatura que ele também não tenha assumido sobre si. As injúrias e as tentações, as infâmias, as penitências, as angústias e tribulações de todos os homens do mundo atormentaram a alma de Cristo com mais força que os que as padeceram. Pois o nosso Píssimo Senhor quis, por seu imenso amor, imprimir em seu coração todos os sofrimentos, pequenos ou grandes, da alma ou do corpo, até a menor das dores de cabeça. Mas não há nada capaz de expressar em que medida o afetaram as dores da sua Santíssima Mãe. De todas as formas e por todos os motivos pelos quais o Senhor sofreu e padeceu igualmente a Virgem Maria, ainda que com menor intensidade. Essas mesmas dores renovaram as feridas interiores do seu bendito Filho, até o ponto em que seu doce coração foi como que ferido por inumeráveis flechas de amor. Por todos esses tormentos e por outros infinitos, que nós desconhecemos, bem se pode dizer que esse coração era um amoroso inferno de sofrimentos voluntários, como descreve uma alma devota de santa sensibilidade. Observação: Beata Camila Bautista de Verano, Dores Mentais do Cristo, A Segunda Dor, Paris, 1660. Se considerares atentamente a causa de todas essas dores de Nosso Senhor e Redentor crucificado, não encontrarás nenhuma outra além do pecado. A consequência evidente é que a verdadeira e principal compaixão e reconhecimento que Ele espera de nós é o nosso arrependimento, por amor a Ele, da ofensa que lhe fizemos, o nosso ódio ao pecado, a nossa vontade de combatê-lo generosamente, e que, despojando-nos do homem velho e das suas obras, nos vistamos do homem novo. Efésios 4, 20 e 24, adornando o nosso ânimo de virtude evangélica.